Oh, como é verdade! Senhor, eu recebo. Recebo o quê? Toda promessa que Ele fez. Ela é minha. Agora, antes de nos sentarmos, inclinemos a cabeça um momento para que não me esqueça de orar por estes lenços aqui. Our Lord, we are grateful to Thee tonight for the songs Nosso of Zion. Senhor, somos gratos a Ti esta noite pelos cânticos de Sião, pelo Evangelho antigo que limpa nosso coração do mal, e porque as promessas mais generosas da Bíblia são nossas. By faith we receive them. Pela fé as recebemos e sabemos que Deus não faz acepção de pessoas. And in the generation that Paul lived E na in, geração em que the people, Paulo viveu, so as pessoas, many were sick. tantas, estavam They enfermas. brought to him Traziam-lhe handkerchiefs, lenços aprons, e aventais that he para might que os colocasse put em them seu on corpo his body. e depois os And levavam then do taken seu from his corpo aos body to the enfermos sick e and the aflitos. afflicted. And the scriptures tell us that E as Escrituras unclean nos dizem spirits que were os out of espíritos people, and imundos saíam afflictions das left them. pessoas e os males as deixavam por causa da fé delas no Senhor Jesus. Deus, Paulo partiu há quase 2000 anos para a tua presença. Aquela geração passou com ele, mas tu és o Deus de todas as gerações. Agora, as pessoas esta noite estão crendo em Ti e entregamos a Ti esta noite estes lenços e embrulhos de roupa e crendo de todo o coração que Tu responderás nossa oração e que elas serão curadas. Concede, Senhor, nós os enviamos a elas para a glória de Deus. Em nome de Jesus, Seu Filho. Amém. Podem sentar-se. E os que colocaram estes aqui em cima podem vir buscá-los logo após o encerramento do culto. Estou tão feliz esta noite. Fui para a montanha hoje, assim que concluí as entrevistas que tive de fazer, e fui lá orar. E toda vez que me exponho a este sol do deserto, tenho vontade de voltar mais vezes. Mas uma coisa pela qual estou feliz esta noite, minha esposa, por mais que estejamos juntos e ela tenha visto as grandes visões de Deus manifestadas e cumpridas, ela estava lá no Rio aquele dia em Jeffersonville, quando o anjo do Senhor fez sua primeira aparição. Foi divulgado pela Associated Press em todo o país. Foi em 1933. Ela estava lá, mas ouviu a voz, porém não viu a luz. Quando até os fotógrafos do jornal viram a luz. Mas na época era bem jovem e com uns 12 anos e não viu a luz. Ela estava observando as pessoas, muitas estavam desmaiando, e só ficou lá por cerca de 1 minuto e voltou direto para o céu. E os jornais publicaram um grande artigo. Luz mística aparece sobre ministro batista local enquanto batizava. Foi parar no Canadá, foi divulgado pela imprensa do Canadá. Então, há uns 4 anos, da última vez que estive em Phoenix, creio que foi o irmão Jack Moore que estava comigo, que ele, de certo modo, minha esposa é muito tímida. E assim, ele a chamou para a plataforma de modo inesperado e ela quase desmaiou. E ela veio depois de eu já ter chegado à plataforma e a unção estava lá para um culto de cura. E ela disse que foi a primeira vez que esteve naquela presença assim. E anteontem à noite, ela ouviu na plataforma. Ouviu pela primeira vez quando ele estava aqui na plataforma. E quando a encontrei lá fora, ela, com lágrimas nos olhos, e disse: Billy, eu ouvi pela primeira vez na vida. Ela disse, você estava orando por uma mulher e disse, eu ouvi chegar diante dela e ficou lá só um pouquinho e foi para onde você estava. E então, assim que você parou de falar, ele se foi.
Assim, estou feliz por isso, dele ter vindo diante dos olhos dela. Veja, essa senhora tem muito pelo que passar e estou alegre e feliz por isso. Agora, amanhã à noite é culto de cura. Sabem, dissemos esta semana que os cultos de cura começariam sexta-feira à noite. Agora, venham amanhã à tarde ou no começo da noite, por volta das 18 horas, para não interromper o resto do culto. E Billy, Leo, Jean e os demais estarão aqui com os cartões de oração para lhes dar um cartão. É aí quando trazemos as pessoas para a plataforma e oramos por elas. Agora, tenho de realizar as reuniões americanas como as pessoas foram ensinadas, imposição de mãos. Agora, isso é escritura, mas é uma tradição judaica. Não é para os gentios, mas os gentios dão continuidade a ela. O gentio era, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Apenas dize a palavra e o meu criado viverá. Isso mesmo. Mas o judeu, vem, impõe as mãos em minha filha, e ela viverá. Vejam, era a tradição deles, não era para os gentios. Noite após noite e hora após hora, de dia e de noite, o Espírito Santo vem, revelando, indo pelo edifício, falando os segredos dos corações. Vê-se isso o tempo todo. É para que saibam que a presença do Senhor está aqui. Agora, se apenas a aceitassem, vocês ficariam curados na mesma hora. Porque toda a cura que vier a ser feita para vocês já foi concluída. Foi há 1900 anos. Toda a salvação que vierem a receber já foi paga. É de vocês, basta recebê-la. Faz 1900 anos ou mais que se tornou salvação para vocês. Mas, agora, vocês me observam nas reuniões, eu digo, isso fará com que creia? Vejam, sinais e prodígios não são para cura ou salvação, mas para permitir que as pessoas percebam e compreendam que a presença de Deus está aqui. Então, como seria? É mais que um milagre. Estamos agora apenas começando a ver milagres. Agora, quando se trata de pessoa, houve várias que se levantaram de macas e cadeiras de rodas e tais e saíram. Isso não é bem um milagre. Não. Vejam, até a ciência cristã tem isso. Poderia ser uma condição mental, que você poderia mudar como pensa. Agora, não cremos que foi, porque creio que foi fé. Mas ainda estive na Alsácia, Lorena, França. Estive em Paris. E fui a um lugar onde uma mulher morta jazia lá, estava sepultada, e esfregavam uma pedra lá, e as pessoas entravam com aleijados, muletas, e os deitavam lá e saíam andando, por esfregarem aquela pedra sobre aquela mulher morta. Vejam, ela está morta, e não poderia interceder mais do que há um só mediador entre Deus e o homem, que é Cristo Jesus. Vindo de uma família católica, eu sei que eles creem nas pessoas que morrem, que é o espírito delas que está intercedendo por eles. Diversos deles, alguns pela política e outros por outras coisas. Para mim, é espiritismo. Espero não estar ofendendo vocês, mas tenho de ser honesto. Vejam, qualquer coisa que interceda com os mortos é espiritismo. Perguntaram-me isso no México e disseram, e quanto a Jesus? Eu disse, ele não está morto, ele ressuscitou, está vivo para sempre. Estão vendo? Ele não está morto, está vivendo. Os demais passaram para o além, sendo que a Escritura diz que os que estão lá não podem vir para cá e os que estão aqui não podem ir para lá. Ninguém nunca atravessou, nem atravessará. Então, isso encerra o assunto se o Jesus disse isso. Mas vemos estas coisas operando. Então, agora, e todas as noites, o Espírito Santo está tentando trazer a vocês a presença de seu ser aqui, não a presença de um homem. Um homem só pode se humilhar, pode se submeter por um dom a certo domínio do Espírito que pode mostrar Deus a vocês. Mas nunca funcionará até vocês mesmos crerem e aceitarem. Então funciona. Vejam, se vocês ficassem sentados aí e cada um estivesse descrendo, não cresce em nenhuma palavra disso, nunca funcionaria.
Jesus, quando foi para sua própria companhia, sua própria região, não pode fazer muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. E se não pode fazer então, não pode fazer agora por causa da incredulidade. Vejam, é a sua fé. Assim, precisa-se de vocês e de mim, juntos com o Espírito Santo, para fazer estas coisas acontecerem, para permitir que eu me regozije, para permitir que vocês se regozijem de que Deus, que cumpre a sua palavra, está aqui. Mas quando o Espírito Santo pode entrar na reunião, cumprindo exatamente a Escritura, o que ele disse que aconteceria nos últimos dias, e sair pela audiência, como fez quando esteve aqui, e discernir os próprios segredos do coração, e os pensamentos e intenções do coração e da mente, como alguém poderia duvidar? Vejam, é um perfeito milagre, mais milagre do que um aleijado andar, porque é impossível que isso aconteça sem poder espiritual. Tem de ser um poder espiritual para fazê-lo. Assim, então vocês veem exatamente o que a Bíblia prometeu e o que cremos. É mais milagre do que gritar. Vejam, é mais milagre do que falar em línguas. Paulo disse isso. Mesmo dons genuínos e falar em línguas do Espírito Santo é mais milagre do que isso. Estamos no último milagre. Está previsto assim pela Bíblia. Portanto, esta noite, você não precisa esperar até amanhã à noite para passar pela fila, para imporem as mãos em você. Agora, para mim, impor as mãos em você não fará tanto quanto o discernimento dos pensamentos do coração. Então, você pode receber, apegar-se a isso, é seu, e creia de todo o coração. Mas amanhã à noite, se vocês, a Escritura diz, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Esses sinais seguirão aos que crerem. Todos os sinais. Então, por fim, ele disse, se puserem as mãos sobre os doentes, os curarão. É verdade, aqueles que... isso seguirá aos crentes. Muito bem. Agora, nós somos crentes. Assim sendo, teremos noite após noite de imposição de mãos nos enfermos e Deus tem operado grandes milagres por eles. Temos tido grandes milagres ao orar sobre os lenços. Temos tido grandes milagres com o discernimento dos pensamentos do coração. Vejam, tudo junto opera para a glória de Deus. Não é para um homem, não é para a igreja, é para a glória de Deus. A glória de Deus. Agora, antes de abrirmos a palavra para a noite, podemos virar as páginas assim, mas Deus tem de abrir, porque a Escritura não é de particular interpretação, mas o Espírito Santo que escreveu a Escritura é o intérprete dela. Assim, inclinemos a cabeça agora enquanto oramos. E quantos gostariam de ser lembrados na oração que indicariam ao levantar as mãos, seja o que for? Oh, Deus, olha, todos precisamos, não é? Também sou necessitado, amigos. Estou com as mãos levantadas. Pai Celestial, humilde e suave e reverentemente, entramos em Tua grande e augusta presença, sabendo antes que uma só coisa aconteça, que Tu estás aqui, pois prometeste estar. Tu disseste, antes da Tua partida, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Meu nome, aí estarei eu no meio deles. E se concordarem sobre qualquer coisa, no tocante a uma coisa, pedindo, receberão. Senhor, para trazer Tua promessa a isto, os comprados pelo Teu sangue, peço que cada homem, mulher ou criança que levantou as mãos esta noite, Tu conheces o coração deles, que recebam o que estão pedindo. Concede, Senhor. Somos um povo necessitado. Andamos num mundo sombrio, com um grande inimigo Teu, sendo que não poderíamos de modo algum combatê-lo, se não fosse pelo Teu Espírito Santo. Portanto, estamos confiando, crendo e agindo na fé de que Ele irá diante de nós e desimpedirá o caminho. Tantas armadilhas pela estrada feitas para nossos pés cansados, mas estamos tentando seguir as pegadas sangrentas daquele que venceu a morte, o inferno e a sepultura. Guia-nos esta noite pelo Teu Espírito Santo, Senhor, as palavras que devem ser ditas. Então guia as palavras ao coração que está necessitado delas.
Então, Senhor, que ao final da reunião e ao partirmos para nossos lares, possamos dizer de novo como aqueles que vieram de Emaús: porventura não ardia em nós o nosso coração quando ao longo do caminho nos falava? Pois pedimos em nome de Jesus e por amor dele. Amém. Vocês que estão anotando as Escrituras, abram comigo agora no livro de 1 Reis. Quero ler uma parte do versículo 17, ou melhor, capítulo 17. E vou começar no versículo 14. Ler os versículos 14, 15 e 16 do capítulo 17 de 1 Reis. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em o Senhor dê chuva sobre a terra. And she went and did according to the saying of Elijah. And she and he and her house did eat many days. And the barrel of meal E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. It must have been almost daylight. Devia estar quase amanhecendo quando algo a despertou. Ela virou a cabeça, cansada, no travesseiro, quando ouviu um chorinho triste no quarto. E não tinha conseguido dormir a noite inteira. Estava agitada por causa desta grande tragédia. O menino acordou de novo, não tendo dormido mais de 20 ou 30 minutos, e posso ouvir sua pequena voz dizer: mamãe, não vai sair e olhar na despensa de novo e ver se não tem só um pedacinho de pão? Estou com tanta fome, não consigo dormir. Enquanto ela olhava para seu rosto com as suas bochechinhas fundas e seus olhinhos ficando amarelos, com o cabelo crescido por falta de cortar, sua camiseta de dormir esfarrapada, as grandes lágrimas de seus olhos respingaram no rostinho dele, enquanto dava palmadinhas em seu rosto e dizia: querido, tente dormir e entender. There had been 3 years, there had been no rain on the earth. Há 3 anos não havia chuva na terra. Ela se ajoelhou no chão, posso vê-la, enquanto clamava a Deus. Dizia: ó Senhor Deus Jeová, Tu és o Deus de nossos pais, que alimentaste Teus filhos e cuidaste deles ao longo dos anos. E tenho procurado viver de modo fiel e justo a Ti. E agora estou aqui vendo meu filhinho pedindo algo para comer e sem nada para lhe dar. Por muitas semanas agora, nos limitamos a uma refeição a cada 3 ou 4 dias. E agora tudo acabou, exceto por um punhadinho de farinha e uma colher de azeite. E estou tentando conservá-los até o amanhecer, para não termos de morrer durante a noite. Que fiz eu, ó Deus? Eu, tua serva, tenho vivido fiel. Meu marido morreu em batalha, a batalha pelo Senhor. E agora sou viúva há vários anos e tenho procurado viver certo e guardar teus mandamentos.
E se for minha hora de partir, não me importo, mas meu filhinho, dói meu coração ouvi-lo implorar por algo para comer, sem ter nada para lhe dar. Quando terminou de orar, ela se levantou. Ele voltou a dormir um pouco, e ela levantou os braços, e a camisola esfarrapada que estava usando estava quase inutilizada. Ela foi até a janela, olhou para fora, e o dia estava prestes a raiar. Oh, estava tão quente. Os ventos quentes do juízo estavam soprando sobre uma nação que se esqueceu de Deus. Foi durante o reinado de Acabe, o rei mais cruel e ímpio de Israel. E ele se casou com uma pecadora, Jezabel, que era idólatra. E um casamento misto assim nunca é bem sucedido. Não pode ser. Ou a mulher irá pelo caminho do homem, ou o homem irá pelo caminho da mulher. E ela era uma mulherzinha muito atraente, e Acabe, um crente morno, que cedeu às suas ideias e disse, ora, religião não é nada para mim, sou rei. E fazia tempo que tinham derrubado os altares de Deus e edificado os altares a Baalim, ou melhor, Baal. E o clamor tinha sido tanto contra a verdadeira religião que os ministros cederam sob a grande pressão. Tempos atrás, fiz um comentário sobre os ministros, ou algo assim. Hoje em dia, um grupo se encontrou comigo e disse, irmão Branham, nossas congregações nos pressionam. É o que causa isso. A congregação vai embora se o ministro não os agradar. E há tanto tempo os ministros haviam caído sob o impacto do rei, pois o pecado era permitido, não havia limites. É um quadro muito bom de hoje, porque a nação havia endossado essas coisas. As pessoas queriam ser populares. Achavam que, contanto que a nação aprovasse, estava tudo bem. É o que dizem hoje. Contanto que a nação diga que pode vender cerveja, então pode bebê-la. Se a nação permite que nossas mulheres fiquem semivestidas na rua e a lei não as prende, ora, podem fazê-lo. Pode não ter problema para a nação, mas nos grandes livros de Deus você é responsável e terá de responder perante Deus. Mas eles caíram, tiveram de ceder sob a carga. E a nação prosperava e achavam que prosperidade era sinal de que Deus estava com eles. Essa não é bem a verdade. Deus vem a você. Há um velho provérbio, um provérbio que desonra a Deus, que diz que Deus ajuda a quem se ajuda. Isso é desonroso para com Deus. Deus ajuda a quem não pode se ajudar. Ele é o Deus dos que precisam de misericórdia, e é um Deus misericordioso. E esse provérbio que diz que Ele ajuda a quem se ajuda. Se você pode se ajudar, não precisa da ajuda dele. Mas Ele ajuda aos que não podem se ajudar. Mas a nação achava que, enquanto estivessem comendo bem e estivessem bem vestidos, tudo ficaria bem. Mas havia um que ainda era antiquado, que cria que havia um Deus que era antiquado, cria que havia um Deus que cumpria a sua palavra, cria que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó era santo e exigia completa rendição à sua santidade. Mas Jezabel e sua equipe modernista o odiavam. Ele era o pastor deles, mas não criam nisso. Assim, ele teve de se esconder por sua vida.
E Deus o enviou ao monte e disse, deu-lhe uma mensagem e disse, desce e dize àquele velho rei ímpio, assim diz o Senhor, não vai chover ou nem orvalho cairá até que tu chames por ele. Concedeu à boca de Eliseu chamar pela chuva, quando fosse a hora dela, mas ele tinha as chaves do céu, podia fechá-lo ou abri-lo. E ele disse, quero que subas do deserto ou melhor, para o deserto, para fora deste caos. Sai do meio deles. Tu pregaste para eles e se recusam a ouvir-te e estão piorando sem parar. Sobe para o deserto e senta-te lá junto ao ribeiro de Querite. E já ordenei aos corvos que cuidem de ti. Oh, se as pessoas se recusam, Deus tem corvos que podem fazê-lo. João disse, destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Jesus disse, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Deus pode fazer o que quiser. Ele disse, eu tenho ordenado aos corvos e eles o sustentarão. E eles lhe traziam carne e pão. Certa vez alguém disse, onde os conseguiam, irmão Branham? Eu disse, não sei, só sei que os traziam. Eles os conseguiam no mesmo lugar em que Jesus conseguiu quando pegou 5 peixes ou 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000. Veio da mesma mão criativa do Deus Todo-Poderoso. Traziam-lhe peixe e pão, os corvos pousavam e os entregavam a Eliseu, e ele os comia, e se abaixava e bebia da fonte. Deus estava descansando seu profeta. Oh, estou tão feliz por Deus ter uma via de escape. E quando achavam que ele estava louco, aquele velho profeta, um velho desmancha-prazeres, sempre tentando tirar a alegria das festinhas alegres que estavam tendo, dizendo-lhes que era pecado. E Deus, seguindo a comissão de Deus, ele subiu as montanhas e se sentou no alto, o lugar mais seco do país. Mas Deus manteve o ribeiro fluindo, e eles estavam lá embaixo com a língua seca por água. Sabe, Deus tem um jeito de responder oração. Esta pequena mulher tinha vivido fiel. Ela não se casou de novo, ficou sem casar para se encontrar com seu marido na glória. Era uma mulher honrada. E por semanas a panela se esvaziava cada vez mais e ela continuava orando. E ainda assim não parecia haver esperança à vista em parte alguma. Sabe, poderíamos tirar uma lição disso, que se você orou e preencheu todos os requisitos que Deus exige, e ainda assim ele está em silêncio, ele não diz nada. Entretanto, você preencheu os requisitos agora, o que acontece então? Se você sabe que preencheu seus requisitos e fez tudo o que sabe fazer, então a fé não vacila. Só fica quieta e pensa positivo. A fé fica para sempre agarrada à rocha das eras e não larga. Essa grande companheira chamada fé. Muitas vezes eu já disse que a fé tem pelos no tórax. Quando fala, tudo o mais se cala. Quando a fé diz, cale-se, então tudo para, porque ela manda. E ela preencheu todo o requisito. Vivia de modo limpo, decente e honrado e tinha preenchido todos os requisitos de Deus. Mas parecia que ele estava em silêncio. Deus às vezes faz isso para testá-lo, para ver que tipo de reação terá. Não se esqueça!
Se você passar pela plataforma, receber oração, e mãos forem impostas em você e parecer que nada acontece, isso não detém nem um pouco a fé. Você preencheu os requisitos de Deus. Agora, se preencheu. Agora, se está escondendo algo de Deus, sabe que o coração o condena. E sabemos que se o nosso coração não nos condena, então temos. Agora, mas se o nosso coração nos condena, não adianta passar pela plataforma. Não adianta pedir nada a Deus, pois você não tem fé para receber. Mas quando preencheu todo o requisito que Deus requer, então a fé sai lá e diz: Deus é Deus, eu preenchi os requisitos. A Escritura diz: os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Como diz o hino, ensina-me, Senhor, ensina-me, Senhor, a esperar. Lavar minha alma no sangue do Calvário, preencher todo o requisito, queimar todas as ligações em torno e dizer: agora, Senhor, nada trago em meus braços, só a tua cruz me apego. Tu prometeste, Senhor. Esse é o tipo de condição. Por isso as pessoas acham que sou isolacionista. Mas na sala ou na parte remota do deserto, essa é a condição a que você precisa chegar antes de vir até este púlpito aqui. Porque Satanás está sempre pondo coisinhas malignas para tentar atrapalhar algo. E você deve estar segurando-se na cruz, não confiando em sua própria habilidade, seus próprios pensamentos, apenas apoiando-se no braço eterno. Não afirmando ter inteligência, não afirmando ter mente própria. Você está apenas se abrindo e deixando o Espírito Santo falar. Essa é a condição em que Deus quer sua igreja. Ponha-se nessa condição. Deus o prova. Todo filho que vem a Deus deve primeiro ser provado, disciplinado, para ver se consegue suportar a disciplina. Se vamos à frente e dizemos: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu por causa dos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi ferido por causa das minhas transgressões, moído por causa das minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fui sarado. Quando diz isso com um confessado, todos os seus pecados e suas iniquidades e suas habilidades e tudo que você tem, ponha no altar. Então, ali, sem nada nos braços, Satanás vai atirar cada dardo que possa em você. Mas então, se você se desvia dali e diz: ora, talvez eu não tenha sido salvo, talvez não tenha sido curado, então se afasta disso. A Bíblia disse que sois filhos ilegítimos e não filhos de Deus. Deus testa todo filho de Abraão como testou Abraão, pois somos descendência de Abraão. Estando mortos em Cristo, somos descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Descendência de Abraão, esse é o espírito que Abraão teve. Ele recebeu a promessa, e se nosso pai confiou em Deus e recebeu uma promessa, uma impossibilidade, e se agarrou a ela por 25 anos antes que fosse manifestada, ficando cada vez mais fortificado, sua descendência é justamente como o pai. Não importa o que aconteça, quando recebemos oração, está resolvido. Quando tiramos todo o estorvo, preenchemos todos os requisitos, tiramos todo o estorvo. Então pedimos a Deus e ficamos ali, sabendo que você receberá. Deus testou Jó assim. Quando Jó pediu misericórdia, ofereceu um sacrifício por seus filhos. A única coisa que aquele profeta tinha era um holocausto. Mas Deus só requeria isso. Deus não requer instrução e um monte de bobagens. Requer um coração rendido à sua vontade. Ele não pede que você se vista de certo modo, ou vá a certas coisas, ou a certas faculdades ou diplomas.
Ele pede um espírito humilde, contrito e quebrantado, e um coração disposto a recebê-lo. Ele provou Jó para ver que tipo de reação encontraria nele. Mas quando tirou suas ovelhas, e tirou seu boi, e tirou seus camelos, e tirou seus filhos, verei o que Jó diz agora. E ele disse, o Senhor o deu, e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele encontrou o que havia dito a Satanás que tinha em Jó. Ninguém na terra semelhante a ele. Então os trovões começaram a rugir, os relâmpagos começaram a brilhar. O Espírito veio sobre o profeta e clamou, eu sei que o meu Redentor vive e que nos últimos dias se levantará sobre a terra. Depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos e não outros o contemplarão. Ele testou os filhos hebreus para ver que tipo de reação teriam. Eles confessaram entre os pagãos que havia um Deus vivo, havia um Deus Jeová, e que ele era Deus dos céus e Deus da terra, e toda a alma estava na mão dele. Assim, Deus deixou que fossem testados e preencheram todos os requisitos, oraram e tiraram todo o estorvo. E rejeitaram se curvar à imagem do rei. E ele aqueceu a fornalha 7 vezes mais do que nunca. E não há dúvida de que Satanás estava tentando lhes dizer, este é o fim do caminho. Gosto do jeito que falaram. Nosso Deus é que nos pode livrar dessa fornalha de fogo. No entanto, se não, não transgrediremos os mandamentos de Deus, permaneceremos fiéis. Que nossa fé recue nos anos por vir, que permanecemos fiéis à promessa de Deus. Meu Deus pode me curar disto, ou meu Deus pode me tirar desta cadeira de rodas. Meu Deus pode fazer isto, mas eu o aceitei como meu curador. Confessei meus pecados, minha incredulidade, e confessei que creio que Ele é o meu curador. Aconteça o que acontecer. Se não ficar bom hoje, ficarei amanhã. Se não ficar amanhã, ficarei no ano que vem. O Senhor o deu e o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, lá estava. E quando entraram na fornalha de fogo, sob prova, sob teste, ficaram fiéis até o fim. Mas Deus esteve lá no momento e os livrou. Sabiam que oraram, que seus pecados foram confessados. Eles sabiam que preencheram todo o requisito. E ainda assim ele parecia estar em silêncio. Ele só está em silêncio para testá-lo, para ver o que você de fato é, o que está dentro de você, para ver se de fato é de coração o que você está dizendo com os lábios. Que isso penetre fundo. Podemos dizer com os lábios, mas será que nosso coração está dizendo? Agora, embora essa pequena mulher soubesse que preencheu todos os requisitos, e ainda assim Deus estava em silêncio, parecia que ele nem se importava com ela, que não se importava se ela vivesse ou morresse. Mas o tempo todo Deus estava trabalhando. Ela não sabia, mas Deus disse a Elias. Ele secou o ribeiro, estendeu a mão e fez o ribeiro parar de fluir. E Elias disse, Senhor, por que parou? Ele disse, eu ordenei a uma mulher viúva que te alimente. Ele já lhe havia ordenado. Ela não sabia disso. Ele pode ter ordenado que você dê testemunho da sua cura. Talvez você não saiba disso, mas aguarde. Quando você tem certeza que preencheu todos os requisitos, quando sabe que fez tudo o que sabe fazer e se colocou diante de Deus, só há uma coisa a fazer, que é esperar em sua promessa. Fique aí. Deus prometeu responder. Ele o fará. Você não sabe o que ele ordenou, que anjo ou o que fazer. Pode ser esta noite, antes que o culto de cura comece amanhã à noite. Deus pode ter visto sua condição hoje, pode ter ouvido sua oração. Fiquei com muita pena destes surdos mudos. Quero impor as mãos neles e orar por eles. Comecei a encerrar ontem à noite, mas disse que não estaria certo para com os demais.
Mas como sei se não está em algum lugar? Um Deus silencioso que conhece o coração. Se essas pessoas preencheram o requisito de Deus e estão prontas, e há um anjo aqui esta noite para livrá-las de toda a sua moléstia. Como sei? Deus pode ter ordenado o livramento delas esta noite. Quer eu ore pelos enfermos ou não, elas receberão, pois Deus requereu isto. Esteja certo de Deus, então espere. Preencha seus requisitos. Deus sabe fazer as coisas certas. Sabe fazer do jeito certo. Agora, foi muito estranho Deus enviar seu profeta à casa de uma viúva. Que lugar! Mas ela devia ser uma mulher muito virtuosa, ou ele nunca enviaria seu profeta até lá. Oh, se uma pessoa era digna, tinha de ser uma pessoa digna para alimentar um homem como Elias. Lembrem-se, foi Zacarias em sua casa que tinha sido leal e verdadeiro, esperando que Deus lhes desse um filho, e o anjo Gabriel veio à casa. Foi a Virgem Maria que tinha vivido limpa e puramente, esperando por uma promessa de Deus, a quem ele enviou um anjo. Isso de andar por aí como o mundo e flertar com o mundo e então esperar ver anjos e milagres serem feitos está fora do plano de Deus. Você tem de viver certo. Limpe a casa, limpe seus hábitos, limpe as coisas do mundo, livre-se de suas cartas de baralho e de sua ligação com o mundo. Apronte-se. E então, o anjo de Deus pode falar e dizer, não temas, sou eu. Então as coisas acontecem. Mas a pequena mulher estava lá orando, sem saber que o profeta vinha descendo a montanha. Ele teve uma visão de aonde ir. Deus não guia seu povo às cegas. Ele lhes diz para onde vão. Ele estava olhando para a cidade. Oh, estava terrível. As pessoas estavam morrendo de fome e clamando por água. Pessoas famintas. É um reflexo da imoralidade. É um reflexo do pecado. E esta nação pagará por isso. Não se pode... Os equilíbrios. Até a lei da natureza não deixaria que fosse assim quando estamos desperdiçando dinheiro com uma vida desenfreada. E metade do mundo morrendo de fome. Todos eles são seres humanos pelos quais Cristo morreu. É por isso que os campos missionários estão no meu coração. Vocês têm ministros maravilhosos aqui em Phoenix e em todos os Estados Unidos, lugares, igrejas em cada esquina, grandes homens de Deus, cultos de cura, grandes homens como Oral Roberts e outros grandes homens pregando. E há pessoas no exterior morrendo aos milhares todo dia que nunca ouviram falar do nome de Jesus. Pobres negros, sujos e famintos lá na África e na Índia, criancinhas deitadas na rua morrendo, que nem sabem o que Deus significa. Então discutimos sobre nossas pequenas divergências de crença religiosa. Oh, não é muito certo. Acho que não é, amigos. Se está em seu coração ver isso. Agora, notem, esta pobre mulher, depois de olhar pela janela e ver que o dia estava para raiar, mal sabia o que esperava por ela. Achava que era a morte para si e seu filhinho. Assim, enquanto ela dormia, olhamos para ela um minutinho. Ela foi, depois de orar, afastou o cabelinho de seus olhos e disse, meu querido, você se parece tanto com seu precioso e santo pai, como ele confiava em Deus, como deu a vida pela causa de Israel no campo de batalha. E você se parece tanto com ele. E, querido, não sei por que os inocentes sofrem com os culpados, mas sofrem. Esta nação, os cristãos, sofrerão porque a injustiça na política faz a nação inteira sofrer. Agora, posso vê-la entrar e dizer, vou preparar um bolinho agora. Só restou o suficiente para um bolinho de pão e quando o comermos, então morreremos. Assim, ela entrou no cômodo e tirou a farinha da panela. Posso vê-la passando aquela mãozinha ossuda por dentro da panelinha em que estava.
batendo para aproveitar tudo, e por fim conseguiu o suficiente para um bolo. Foi até a pequena botija, ergueu-a e deixou escoar cada gota do azeite, mais ou menos uma colher de sopa. Agora, a farinha, todas essas coisas têm um significado. A farinha representava Cristo. Cristo era a oferta de farinha. Quando moíam a farinha para a oferta movida, para Cristo, pois era Cristo na oferta movida, no Antigo Testamento, moíam-na com certa mó para que cada grão de farinha fosse moído por igual, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lembram-se de quando algumas escolas de lá não sabiam a diferença entre cabaças e ervilhas e puseram umas cabaças bravas num caldo de ervilhas para cozinhar e clamaram a morte na panela? Elias pegou um punhado de farinha, jogou na panela e disse: comei! O que a farinha fez? A farinha na panela mudou da morte para a vida. Deu um recurso doador de morte para um recurso doador de vida. É igual esta noite quando há morte em seu vaso. Cristo, jogado em seu vaso, o tira da morte para a vida. Cristo faz a diferença. Entrando no coração humano, ele dá uma paz que excede o entendimento. E também dá a vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna e nunca perecerá. Agora, ela pegou a farinha que representava Cristo. E Cristo é a palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a oferta de farinha. Então ela foi e pegou o azeite, e o azeite representa o Espírito. Assim, ela juntou a palavra e o Espírito e começou a misturá-los. Algo tem de acontecer quando isso ocorre. Que esta noite a palavra que estou pregando caia em seu coração. Então deixe o Espírito Santo entrar aí e começar a misturar isso. Note o que acontece quando se une a palavra e o Espírito. Jesus disse à mulher junto ao poço: mulher, eu te digo, o tempo vem e agora é em que Deus requer adoração no Espírito e na verdade, e Ele é a verdade. A farinha, vejam o que ela fez. Misturou a palavra com o Espírito. Muitas pessoas têm o Espírito sem a palavra, algumas têm a palavra sem o Espírito. Mas pegue e coloque ambos no lugar certo, vai ter um bolo. Há algo em formação. A pobre viúva não sabia o que estava fazendo, mas Deus disse a Elias: eu ordenei a ela. E Elias está a caminho pelas ruas de pedra, vindo ver sua visão se cumprir em algum lugar. E aqui está ela de pé, enxugando lágrimas com sua velha manga esfarrapada e dizendo: Deus, Jeová, minha fé nunca falhou e não falhará. De alguma forma, não sei como é tudo isso, mas aprendemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Ela estava misturando esse pouco de farinha, preparou e deu forma ao bolinho. Disse: agora é hora de sair e pegar um pouco de lenha. Ela voltou, abriu a porta e disse: Senhor, aquela pobre barriguinha faminta deitada lá, e faz 2 ou 3 semanas que não como. Tenho-lhe dado o meu pedaço de bolo. Isso é ser mãe, o amor de uma mãe por seu filhinho. Não há nada parecido, só o amor de Deus. Uma mãe pode esquecer-se de seu bebê que ainda mama, mas eu nunca posso me esquecer de vós. Vossos nomes estão gravados nas palmas das minhas mãos. Como ele pode se esquecer de você? Não te desampararei, nem te deixarei. Estarei contigo sempre, até a consumação dos séculos. Ela olhou para seu filhinho ali, talvez recuou e beijou sua testinha. Quer desfalecesse e morresse lá fora, ela saiu. O sol começava a surgir sobre as colinas da Judeia. E ela olhou o sol começando a despontar. Na rua, ela ouvia pessoas praguejando e agindo assim. E ela saiu para o quintal e, notem, pegou 2 cavacos.
não os braços cheios, 2 cavacos. Que é isso? A cruz. Agora, qualquer um sabe, qualquer um dos meus amigos índios aqui sabe, ou qualquer caçador, que o jeito certo de fazer uma fogueira durar é cruzar 2 cavacos, 2 lenhas, acendê-las bem no meio e só continuar empurrando as pontas para dentro. Durará a noite toda. Muitas vezes me deitei no deserto com 2 cavacos não maiores do que isso e fiquei aquecido a noite toda, o suficiente para ficar aquecido empurrando-os para o centro. Agora, o que ela vai fazer? Acender estes 2 cavacos. E a palavra e o Espírito trouxeram o sacrifício próprio na cruz, pronto para o dever, pronto para a vida, pondo a palavra e o Espírito, isto é, a fé dela na palavra de Deus pelo Espírito Santo, levando-a a sacrificar qualquer outra coisa à cruz. E quando pôs o cavaco debaixo do braço, 2 deles, e começou a voltar, ela começou a voltar e ouve uma voz que veio do portão. Senhora, pouco antes, um velho, talvez calvo e de barbas grisalhas e de cabelo crescido, um bastão na mão, uma velha pele de carneiro ou algo parecido enrolada em torno de si, andando pela rua dizendo, Senhor, é uma cerquinha branca. Haverá uma jovem de boa aparência. Ela devia ser jovem, o menino era jovem. No quintal, tu me disseste que essa é a viúva que vai me alimentar. Agora, onde está ela? Continuarei andando. O Espírito o conduziu nessa direção, então o fez virar. Oh, é tão maravilhoso quando os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Por mais tolo que pareça, eles são guiados. Ela foi, desceu uma rua e subiu outra. Desceu uma rua e subiu outra. Pouco depois, o Espírito disse, olha à tua direita. E olhou por ali assim, tal como ele faz aqui na plataforma, noite após noite. Oh, Deus ainda é o mesmo. Olha à tua direita, à tua esquerda, há alguém orando que precisa disso. E ele olhou à sua direita. Ei, lá está uma cerquinha branca. Essa mesma. Não vou me afastar daqui, pois lá está a velha árvore. E aí está tudo como vi na visão. A porta se abriu e uma mulher magrinha saiu. Agora lembrem-se, ela só ia pegar 2 cavacos. Não poderia ter pego 3, precisa-se de 2 para fazer a cruz. Ela pegou 2 cavacos, colocou-os no braço e começou a voltar, pensando, deixarei o bolinho pronto para quando meu filhinho acordar. E então o darei a ele, eu mesma não comerei nada e pegarei meu filhinho nos braços e nos sentaremos lá e morreremos. E foi entrar na casa. Ela ouviu uma voz estranha do outro lado do portão. Disse, mulher, poderias trazer-me num vaso um golinho de água? E ela se virou e pensou, lá está um bondoso senhor no portão. Ela olhou bem para ele e talvez tenha enxugado as lágrimas dos olhos. Ainda era bem cedo. Sabem, Deus faz coisas tão estranhas. Ela estava disposta a sacrificar. A água era escassa, não chovia há 3 anos e 6 meses. Poderias trazer-me? Quem sabe Deus lhe disse para falar isso, para ver o que ela faria, testando sua reação. Poderias trazer-me num vaso só um golinho de água? E ela olhou para ele. Ele parece diferente. Há algo nesse senhor que me faz compadecer. Qualquer crente em Deus compartilhará ao extremo com outro. Sim, é uma característica do povo pentecostal. Eles tiram a camisa das costas pela causa. Isso mesmo, é a verdade. É uma grande coisa, uma das grandes coisas quanto a eles, são os maiores doadores do mundo, porque sabem que esses bens terrestres dão em nada. Eles juntam seus tesouros no céu, porque irão para lá um dia destes. E assim, esta mulher disse, vou compartilhar minha água. Nós vamos morrer, então vou sacrificar meu gole d'água e dá-lo ao gentil cavalheiro idoso lá, pois parece sedento e cansado. Ela disse, vou trazer. E começou a andar, e outra vez ouviu uma voz dizer, e na outra mão poderias trazer-me um bocadinho de pão? Oh, que coisa! Ora, e agora? Sua última esperança de vida para seu filho, a última esperança que tinha,
E o pão acabaria, o azeite acabaria, tudo acabaria agora. Mas ela olhou para trás e se perguntou, disse, resta-me só um pouquinho de farinha numa panela. Só tive azeite suficiente para umedecê-la e já a preparei, ou a misturei. Tenho a palavra e o Espírito misturados lá. Tenho a cruz aqui sobre a qual colocá-los para transformá-los num bolo para dar vida. É aí que o Espírito e a palavra se unem na cruz. Fazem um pão de vida para você. Isso mesmo. Eu os misturei e estou entrando agora para assá-lo e dar ao meu filhinho moribundo lá dentro, que chorou a noite toda pedindo algo para comer. Eu tenho que dá-lo a ele. Vou sacrificar o meu e eu vou dá-lo a ele. E então vou segurá-lo nos braços e ambos esperaremos pela morte. Ele disse, mas faze para mim primeiro um pequeno. Não é estranho que um homem pedisse a uma mulher viúva que ia morrer o último bocado de farinha que havia em casa com uma criança moribunda? Deus faz coisas tão estranhas. Disse, faze-me primeiro um pequeno. Ela ponderou. Sabe, a Bíblia diz que hospedamos desconhecidos. Hospedamos desconhecidos. Eles eram anjos, não sabendo o que fazíamos. Bem, ela disse, vou fazer. E quando se virou, ele disse, pois, oh, que coisa, lá estava a maior consolação que algum crente já ouviu, porque assim diz o Senhor, essa é a palavra pela qual estava esperando. Assim diz o Senhor, a panela não se esvaziará, nem a botija secará, até o dia em que Deus dê chuva sobre a terra. O que entendemos aí? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Como sei, irmão Branham? Como sei? Já sei disto. Ponha Deus em primeiro lugar e siga em frente. Sacrifique, misture o azeite, misture a palavra e o Espírito, coloque-se na cruz e diga, aqui estou, Senhor. Ponha Deus em primeiro lugar em tudo. Porque assim diz o Senhor, a botija não secará, nem a panela se esvaziará, até o dia em que o Senhor Deus dê chuva sobre a terra. Ela soube então que era o profeta de Deus falando com ela. Oh, como seu coração deve ter saltado. Ela entrou correndo e fez aquele bolinho e o trouxe a ele com a água, as mãos trêmulas sobre aquelas bochechas fundas. Ela sabia que Deus veio ao resgate num pequeno pedaço de pão. Oh, somente pegue essa pequena promessa de Deus e acerte tudo e tire todo o estorvo. Note o que acontece. Deixe esse coração, a incredulidade, longe dele. Pegue essa pequena fé que você tem, coloque-a na cruz e diga, só tenho ela, Senhor. Aceita-a. Veja a resposta. Assim diz o Senhor. Oh, ele é o mesmo hoje como sempre foi. Era o que ela estava esperando. Talvez pareça muito escuro agora, mas, sabem, às vezes aprendemos, e preguei sobre isso a outra noite, que é sempre mais escuro antes do amanhecer. É na hora mais escura da noite que a estrela da manhã brilha. Está refletindo a chegada do sol. Na Alemanha, tem um quadro que chamam de quadro da nuvem. É rival deste grande quadro da crucificação em Forest Lawn, Los Angeles. O grande quadro tem a largura deste prédio. Tiveram de construir um prédio em torno do quadro. Muitos de vocês já ouviram. Mas esse, na Alemanha, chama-se o anjo, ou o dia nublado, creio que é. E quando fica a certa distância dele e olha, parece assustador. Parecem nuvens furiosas misturando-se assim umas com as outras, à medida que as luzes refletem nele. E parece que as nuvens estão se movendo pela forma que o quadro foi feito para refletir as luzes. Faz parecer que a nuvem, uma tempestade furiosa, está chegando para destruir tudo. E então o guia lhe diz, aproxime-se e continue a observar. E quando chega bem perto dele, não são nuvens, são asas de anjos batendo, regozijando-se. É uma bênção disfarçada.
Talvez sua doença esta noite, talvez seu sacrifício para vir aqui fosse apenas uma bênção disfarçada. Os anjos de Deus estão presentes aqui para unir suas asas e se regozijarem, porque está escrito na Escritura que os anjos do céu se regozijam quando um pecador se arrepende. Pense nisso, pois assim diz o Senhor, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sua graça não pode se esgotar, e Ele está disposto a lhe dar qualquer coisa que seu coração desejar. Agora, oremos por um momento. Enquanto estamos de cabeça inclinada em oração, e espero que fiquem em atitude de oração, há alguém aqui agora com os olhos fechados e a cabeça inclinada para o pó do qual foram tirados, e se Jesus tardar, vocês voltarão para o pó. E se você não está salvo, poderia levantar a mão esse tanto e dizer, irmão Branham, minha vida também tem sido uma miséria e não estou salvo. Lembre-se de mim em suas orações esta noite, irmão. Levantarei a mão. Essa pessoa está aqui, rapaz, moça, homem ou mulher que não está salva, não vou lhe pedir mais nada. Só levantar a mão agora para que eu possa orar por você. À minha direita, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. E você, e você. Em algum outro lugar, bem lá atrás, em algum lugar aqui no corredor do meio, levantem a mão. Ninguém está olhando. Deixem que só eu e o Espírito Santo olhemos. Agora, Deus abençoe, Deus abençoe. Isso é bom. Alguém mais nos corredores do meio, levante a mão, diga, irmão Branham, não sou cristão, eu tenho cansado tanto o Espírito Santo afastando-o assim de mim que ele nem me incomoda mais, mas sei que estou errado mesmo. Sei que nunca nasci de novo do Espírito Santo, sei que eu não estou em condições, não confessei todas as minhas coisas, não preenchi todos os requisitos de Deus. Talvez você esteja enfermo, não adiantará até que preencha os requisitos de Deus. Irmão Branham, professo o cristianismo há muito tempo, mas, na verdade, sempre duvidei da cura divina. Eu, de certo modo, tenho me perguntado se esse Espírito Santo estava certo. Oh, querida irmã, oh, querido irmão, você nunca poderá receber nada de Deus assim. Não, você tem de preencher todo o requisito, e então ter certeza de que está certo com Deus. Então pegue a promessa dele e apegue-se a ela. À minha esquerda, haveria alguém aí? Alguns de vocês jovens aí atrás, de igual modo. Se você não é cristão, levante a mão e diga, lembre-se de mim, irmão Branham. Deus abençoe. Vejo suas mãos lá atrás, bem atrás. Eu a vejo, senhora. Aqui atrás, sim. Aqui, bem aqui, sim, a menina. Sim, sim, o Senhor abençoe a todos aí. Isso é bom. Agora, eu lhes prometi aqui que só lhes pediria isso, só levantar a mão. Agora, vamos orar. E antes de fazê-lo agora, depois de estarmos com os pecadores com as mãos levantadas, uns 20 ou 30, quantos enfermos gostariam de levantar a mão e dizer, lembre-se de mim, irmão Branham, em suas orações, para que Deus tenha misericórdia de mim e me cure? Acho que há 200 ou mais. Muito bem. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, é tão agradável vir a Ti com estes pedidos. E a mim, sou seu Criador. E levantar uma mão, então mostra que esse Espírito é maior do que a ciência. Pai, Tu disseste, ninguém pode vir a mim se meu Pai o não trouxer primeiro, e todos que vêm a mim, dar-lhes-ei vida eterna. Agora eles são teus, Senhor. Dá-lhes a vida, agora mesmo, onde estão sentados, em seus lugares. Que tenham a vida eterna, que Tu os ressuscites no último dia. Apresenta-os a Deus, Pai dos céus, como joias na coroa da igreja. Concede, Pai. Rogo por estes que estão enfermos e aflitos. Muitas de suas mãos se levantaram esta noite porque viram que uma mulher que precisava muito de Deus, ela viu aquelas horas cruciais chegando. Sem dúvida que há muitos sentados aqui assim também, que deverão morrer, mas Deus já ordenou a seus profetas e tudo está bem. Dará tudo certo.
Se têm certeza de que tudo está bem, então estão certos de Deus. Estão certos de que Ele cumpre a sua promessa. Então, Pai, rogamos que trates com eles esta noite como teus amáveis filhos enfermos e cure seus males e lhes dês poder e graça e fé. Faz assim, Pai. Abençoar todos os ministros que estão aqui esta noite e teus preciosos profetas. Rogamos que os unjas, Senhor, e que sejam os que abençoarão os lares destas pessoas, para que haja pão de vida em seus lares enquanto viverem. Que a botija deles nunca seque, nem as panelas fiquem vazias. Que haja pão espiritual em todas as igrejas por toda essa região, Senhor. Que alimente os famintos que estão necessitados. Concede, Senhor, nós te amamos e sabemos que nos amaste primeiro, pois quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós, o inocente pelos culpados, para ser a propiciação dos nossos pecados, para nos reconciliar com Deus. Quando estávamos perdidos e extraviados, sem Deus ou seu Filho, desde o jardim do Éden, desde que as transgressões de nossos pais nos levaram ao caos do pecado, e Jesus nos amou tanto que veio pela vontade de Deus e nos redimiu a Deus, através da oferta de sua própria vida no Calvário. Obrigado, Pai, por toda a tua bondade. Estamos vivendo nas sombras do tempo do fim. Pode não haver uma noite amanhã. Não sei, Senhor, isso é contigo. Mas enquanto ainda é possível que alguns aceitem esta noite, Pai, rogo que envies o Espírito Santo. Tu disseste, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Nos dias de Sodoma tinham 3 classes de pessoas: o pecador, o membro da igreja morno e o eleito, chamado para fora. Sodomitas e lotitas e os de Abraão, chamados para fora do mundo. Os sodomitas receberam 2 ministros com uma grande mensagem. E o grupo de Abraão recebeu um sinal. E o sinal foi um homem com pó nas roupas, o qual conhecia Abraão, sendo desconhecido. Conhecia sua esposa Sara, qual era o nome dela, e disse a Abraão, de costas para a tenda onde Sara estava, por que se riu ela? Oh Deus, que a igreja desperte e veja. Como Jesus disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Aquele mesmo Deus apareceria na carne da sua igreja e mostraria o mesmo sinal. Concede, Senhor, de novo esta noite. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Love him. Agora, adore-nos suavemente no Espírito. Because first love me and purchase my salvation on Oh, após uma mensagem, não se sentem bem limpos? Apenas o Espírito Santo limpando o seu coração de toda a incredulidade, pondo você de volta no caminho de Deus. Oh, agora é a hora de adorá-lo. A mensagem terminou, então vamos adorá-lo mais uma vez neste hino, enquanto cantamos Eu o Amo. Todos, suave e ternamente agora. Feche os olhos e só olhe com seus olhos espirituais para Ele. Veja o que Ele fez por aquela viúva. Você é tão querido para Ele quanto aquela viúva. Ele também tem preservado sua vida. Não o ama? I love him because he first loved me and purchased my salvation
He speaks a drooping heart to cheer. No other name but Jesus. Sweet snow and syrup song, sweetest name on mortal tongue, sweetest carol ever sung. Oh, Jesus, precious Jesus. Enquanto ele toca o órgão baixinho, When I hear that song, it brings one thing to me. quando ouço esse hino, ele me traz algo. Tempos atrás, em Fort Wayne, Indiana, havia uma mocinha Dunkard sentada, tocando piano. Ela não era pentecostal, mas tinha lindos cabelos longos presos atrás. And I was going to pray for E eu the ia sick. orar pelos enfermos, e o primeiro da fila era um menino. Era aleijado, paralisia infantil. And I picked the little boy E peguei out o of menino dos braços da irmã, segurei o menino e disse: em verdade, o grande curador está aqui. Conhece os segredos de todos os corações. And I said, E "You disse: believe that?" vocês An creem? audience of Para uma several audiência de people. vários milhares de pessoas. Sim, todos criam. Mas estavam um pouco acanhados. Era a primeira noite do encontro e estavam... A mensagem era difícil para eles entenderem. E eu disse: vocês creem que o Senhor Jesus pode me dizer quem é este menino e qual é o seu nome? Vocês vão crer? Seria o mesmo anjo que se encontrou com Abraão, que sabia o que Sara... Seria o mesmo Jesus que conheceu Natanael quando ele chegou, que conheceu Pedro e o chamou pelo nome, contou a mulher junto ao poço e tudo isso? Seria o mesmo Jesus? Todos levantaram as mãos. Eles achavam que era. E o Espírito Santo começou a revelar. E ao revelar, o menino saltou dos meus braços, desceu correndo e pulou da plataforma. A mãe desmaiou na cadeira, sentada bem em frente ao menino. E o menino correndo por ali. A moça Amish, ou era Duncan, tocando piano, ela ficou bem pálida, pulou e foi no meio da reunião, e seu cabelo se soltou nas costas. Ela estava de vestido branco, parecia um anjo, e começou a cantar aquilo em línguas desconhecidas. E quando ela saiu, o piano não perdeu nenhuma nota, tocando o grande curador agora está perto, o simpatizante Jesus. Ele faz regozijar o coração triste, nenhum outro nome, exceto Jesus. O povo se juntou em volta do altar, chorando e caindo nos corredores e gritando: Deus tem piedade de mim. Oh, que reunião houve! Aquele grande curador ainda está aqui. Ele não falhou, nunca pode falhar. Agora, quantos aqui creem solenemente de todo o coração e estão aqui esta noite com expectativa de serem curados pelo poder de Deus? Se houver alguém no edifício que eu conheça, além destes bem aqui, destes rapazes sentados aqui, 3 deles com quem falei outro dia numa entrevista de Arkansas, o irmão Pat Tyler, que é um gangster convertido, o irmão William sentado ali, e o irmão Jim Gold, meu amigo, sentado aqui, e acho que são todos os que vejo no edifício que conheço no momento. Mas nesta direção eu conheço estas pessoas sentadas aqui. Agora, já fiquei de pé com o Alcorão em uma mão e a Bíblia na outra, diante de 100.000 pessoas, e disse que um tem de estar certo e o outro errado. E a religião cristã é a única entre todas as religiões. E o Evangelho completo é o único grupo entre eles que pode provar que Jesus Cristo ainda vive.
Os demais têm teologia, e lhe dirão sobre isso. Temos exatamente o mesmo tanto de psicologia. Os maometanos dizem, temos exatamente o mesmo tanto de psicologia. Podemos clamar tão alto sobre o nosso profeta quanto você sobre o seu Jesus. Mas o nosso profeta nunca nos prometeu nada. Seu Jesus lhes prometeu que ressuscitaria dentre os mortos e que vocês também fariam as coisas que ele fez, porque ele viveria em vocês. Agora, vocês dizem que nosso profeta está morto lá no sepulcro e que tem um Jesus ressuscitado. Deixe-nos vê-lo agir. Eles colocarão... Não, vocês podem brincar aqui com alguns destes teólogos sobre algumas palavras gregas ou sobre o que vocês próprios estão confusos, mas nunca tentem chegar a um confronto com alguns daqueles. É melhor terem aquilo de que estão falando. E é melhor saberem. É por isso que é difícil levar missionários para lá. Eles sabem do que falam. É melhor vocês saberem, porque vão desafiá-los nisso. Mas eu estou tão agradecido esta noite por saber, amigos, que nosso Jesus e toda a promessa que ele fez é a verdade. Se pudesse curar alguém aqui, eu faria. Se não fizesse, seria hipócrita. Mas não posso. Mas Deus deu um dom à igreja que ele prometeu. Que durante os dias de Lutero vivemos pela justificação. Durante os dias de Wesley vivemos pela santificação. A igreja se tornou a minoria. Nos dias de Pentecostes vivemos pelo batismo do Espírito Santo e a restauração dos dons. Agora estamos mesmo na minoria. A vinda do Filho de Deus. Aqui eles creram pela fé. Aqui eles gritaram sobre a santificação. Aqui eles falaram em línguas como um dom. Mas agora o negativo e o positivo e o coroamento está vindo sobre a pirâmide e é o tempo do fim. Quando o Cristo e sua igreja são tão parecidos que vão chamar os mortos dentre os metodistas, luteranos e todos aqueles lá atrás, e haverá uma ressurreição. Os que adormeceram na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima vigília se levantarão um dia destes para se encontrar com Jesus nos céus. Chegou a hora, amigos. A vinda do Senhor está próxima. Olhamos para Jerusalém e vemos que os judeus foram cegados por nossa causa. A figueira está soltando os seus botões. Ele disse, e as outras árvores. Billy Graham causou um reavivamento entre o povo nominal. Oral Roberts causou um reavivamento entre os pentecostais. E agora, Jesus, o Filho de Deus, entrou para este remanescente, para puxar o povo para a pedra de coroa, para trazer de volta o Filho de Deus, para completar o que há para a vinda do Senhor Jesus. Ele disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Vou ficar de costas para vocês, não para que vejam. Agora, lembrem-se, não foi o homem sentado lá, era só um cubo de cálcio, potássio e petróleo, 16 elementos do mundo que Deus fez. Soprou, unindo-os, entrou e estava vivendo. Jesus Cristo foi a mesma coisa. Ele era o Filho de Deus. Ele era Deus manifesto na carne, mas sua carne era homem. Seu espírito era Deus. Então, ele prometeu que nos últimos dias entraria em sua igreja. Um pouco, e o mundo não me verá mais. Todavia, vós me vereis, pois estarei convosco, mesmo em vós. Também fareis as obras que eu faço. Estão vendo? Agora, esse grande curador está aqui. Ele disse, agora, o sinal de Sodoma e Gomorra. Agora, que é isso? Vejam os nossos jornais. Os homossexuais, a perversão aumentou em 40% em 10 anos. Terremotos em diversos lugares, todos os tipos de sinais da vinda. A igreja se apostatando, o tempo do fim aqui. Agora, Deus também está mostrando seus sinais, como temos pregado. Agora, se esta Bíblia é verdade, o que ela é, estou pronto a morrer por esse propósito. A Bíblia é verdade. Jesus Cristo vive. Somos a sua igreja, cheia do seu Espírito, então. Sua vida em nós produzirá a mesma vida que ele viveu no Filho de Deus. Seu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus vive em nós. Para a glória de Deus e para o bem da igreja e pela sua enfermidade, vocês que estão enfermos e aflitos, toquem a borda da sua veste e vejam se conseguem fazê-lo dizer através de mim, como servo dele, chamá-los como chamou a mulher que tocou sua veste. Que o Senhor conceda. Isso os faria crer grandemente e aceitar sua cura? Quantos creem que poderiam aceitar sua cura se Deus os chamasse dessa forma ou o vissem chamar? Levantem a mão. Que o Senhor conceda. Poderia continuar tocando o grande curador? Sinto-me dirigido a fazer isso.
Vou me virar para meus amigos aqui esta noite, de novo, só para olhar para vocês. Irmãos, não estou tentando para vocês. Deus é minha testemunha, irmão David. Assim como, com certeza, deixei bem claro para as pessoas que não sou eu. Não tenho nada a ver com isso. Sou apenas... Deus precisava usar alguém. Ele é... E não há mãos dignas, mas Deus as torna dignas. Vejam, ele escolhe, antes da fundação do mundo, o seu propósito a ser feito, e tem de ser feito, tem de ser realizado. A igreja estará lá, sem mácula nem ruga. A graça de Deus fará isso. Terá de fazer, requererá graça. Como ele falou com Abraão quando Sara duvidou dele. Bem, na mesma hora ele teria matado. Ele teria matado Sara na mesma hora por duvidar, porque é o pior pecado que existe. É a incredulidade. É o único pecado. E ela duvidou e riu consigo quando o anjo a discerniu na tenda. Está certo? Mas por que ele não poderia tirar Sara? Porque ela era parte de Abraão. Ele também teria de tirar Abraão. E somos parte de Jesus quando estamos no corpo de Cristo. Nossas incredulidades são desculpadas se o fazemos ignorantemente, como ela fez, porque estava assustada. You believe that something is appearing on the platform? Oh, I wish I could explain this. Vocês creem que algo está aparecendo na plataforma? Oh, queria poder explicar isto. Tenho de me virar. Vejo uma mulher que tem uma irritação da pele. A irmã o tocou. Isso a deixará, porque tudo é luz ao seu redor. Você pode crer, tudo é possível. Agora, creiam, para que vejam que não é psicologia lendo a mente de vocês. Vou ficar de costas para vocês. Que tal aqui em cima, nesta sessão? Isso foi feito uma vez no Templo Ângeles, irmã. Irmão David, o irmão se lembra. Agora só estou... Para que vejam, estou falando com vocês. Mostra que não tenho contato com as pessoas lá. Com certeza vocês entendem. Sei que entendem. Estão vendo? Mas estou pedindo a graça de Deus para fazer algo para que as pessoas saibam. Sim, vejo uma jovem, uma menina. Ela é de longe daqui, não é desta região. É de uma região que é chuvosa e tem muitas árvores e musgo. É de Oregon. Ela tem ataques epilépticos. Está sentada ali. A irmã crê que Jesus Cristo a curará. A irmã aceita isso para ela? Levante-se, vá para casa e repreenda o diabo. A irmã crê de todo o coração? Muito bem. No corredor central, aqui, alguém tenha fé. Não duvide. Vou conversar com o irmão Schultz, para que possa ver que estou falando com o irmão. Estou deixando alguém lá. Não há cartões de oração, então é simplesmente, não para trazer alguém aqui para cima, mas para que vejam. Sim, há uma mulher magra, ela está com câncer. Era para ela estar no hospital hoje. Está sentada aqui em frente, uma mulher meio magra. O nome dela é Senhora Peterson. Estão vendo? Muito bem, senhora. Tenha fé em Deus. Que o Deus do céu mate esse diabo a ponto de não ser visto por mais ninguém. Do you believe on the Son of God? You believe Him with all your heart? Just have faith in Him, that's all you have to do. A irmã crê no Filho de Deus? A irmã crê nele de todo o coração? Apenas tenha fé nele. Só tem de fazer isso. Muito bem. Vocês estão prontos para crer nesta direção? Deixem-me falar com este ministro aqui. O irmão crê de todo o coração? Espero que alguém lá também creia. Para que saiba que estou falando com o irmão. Mas, veja, o poder de Deus ofusca todas as coisas mentais, penetra no espírito do domínio do espírito. Yes. Behind me is a woman. Sim, atrás de mim está uma mulher e ela não sabe o que há com ela.
Ela está... Oh, coitada, ela fez 1, 2, 3, 4, 5 operações. Não sabem o que é. Os médicos não sabem o que é. Mandaram-na aqui para o Arizona para descanso. Ela é de Louisiana. Seu nome é Senhora Pearson. Muito bem, Senhora Pearson. Em algum lugar atrás de mim. Levante-se, olhe para mim. Crê que sou profeta de Deus? Não a conheço. Se é assim, acene com a mão. Somos desconhecidos. O que foi dito é verdade, está certo? Os médicos não sabem o que há com a senhora. São seus nervos. Fique bem tranquila. Tenha fé e irá sã para casa. Tenha fé em Deus. Vocês creem que o Filho de Deus ressuscitou? Now, what about somebody in this section? Y'all ready to believe back here? Agora, e quanto a alguém nesta sessão? Estão prontos para crer aqui atrás? Pat, você está feliz por ser cristão? Não é maravilhoso sair da vida que estava vivendo e ser cristão? Aqui está uma senhora. São uma mulher, um homem e uma criança. A senhora está fazendo contato com Deus. Está atrás de mim e tem algum problema de estômago e depois ela tem fraqueza. Ela também não é daqui, é de uma região meio desértica, mas é do Kansas. Seu marido é ministro. Lá está ela, sentada lá. Não a conheço. Se é assim, senhora, acene com as mãos, assim. Muito bem, senhor. Muito bem. Vá para casa, creia no Senhor Jesus Cristo e fique sã. Vocês creem no Senhor? Em todo o edifício agora, vocês creem no Senhor? Claro, Ele está aqui, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que pôde mostrar a Elias onde aquela viúva estava, o mesmo Deus pode me mostrar onde vocês estão, sentados, orando. Pois é o Espírito de Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vocês creem? Que cada pessoa aqui ponha as mãos sobre outras enquanto oro por vocês em geral aqui mesmo. E creiam, para que saibam que tem parte nisso. Cada um de vocês. Vocês são crentes, não são? Se são, digam amém. Na presença de Deus, na prova infalível da ressurreição de Jesus Cristo, ponham as mãos sobre os outros e orem pelos outros. Nosso Pai Celestial, entrego-te esta audiência que espera que todas estas pessoas que se arrependeram de seus pecados encontrem uma boa igreja, que os que estão enfermos, Senhor, sejam curados. Que o poder de Satanás sobre suas vidas seja rompido agora mesmo, enquanto repreendo o diabo e peço que o poder de Jesus Cristo venha sobre esta audiência e tire toda a enfermidade, toda doença, toda aflição, toda dúvida. Retira-as deles, Senhor, e cura-os. Peço em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus.